A casa agradece também pelas doações que são feitas durante todo o ano, e em especial agora, nós temos aqui a sacolinha para a cesta de Natal, para entregar para as nossas assistidas. E essa cesta tem aqui vários itens relacionados. Tem assim, uma coisa é meio quilo, outra coisa é 1 quilo. Por quê? Que a gente precisa seguir isso, para que não tenha confusão entre os assistidos. Porque eu dou 1 quilo de arroz para um, meio quilo para o outro, pronto, né? São todos filhos, todos irmãos, vamos dizer assim. Então, se a pessoa não quiser montar a cesta toda, pode dar um ou outro item, doar um ou outro item também que está aqui relacionado, ou se alguém quiser em espécie, né, também fica à vontade, faz a doação ali na livraria e avisa que é para a cesta de final de ano, tá ok? Nós pedimos para todos desligarem os celulares para a gente poder iniciar as orações, os trabalhos com bastante tranquilidade, ok? Mais algum recado? Não, né? Só isso, né? Então agora o Fabrício fala com vocês e depois a gente começa a leitura das mensagens e do Evangelho, ok? Vai dar. Boa tarde a todos e a todas. Enorme alegria, mais uma vez, estarmos aqui na Casa de Paz e Amor, como sempre, né? Sempre vimos aqui felizes. Então, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês. Quem eventualmente estiver conosco pela primeira vez, que sejam especialmente bem-vindos e bem-vindas também, que seja a primeira de muitas vezes. E nós sempre somos aqui muito acolhidos pelos nossos amigos espirituais, né? Pelos mentores do nosso trabalho. Então, quando chegamos aqui, já somos abraçados pela espiritualidade. A gente sempre comenta, né? O trabalho aqui é ininterrupto, os espíritos não cansam. Quem cansam somos nós, né? Que temos um corpo físico. Eles não se cansam, eles estão o tempo todo trabalhando por nós. Então nós temos que ser gratos, em primeiro lugar, por estarmos nessa casa maravilhosa. Quando a gente entra aqui, a gente já é abraçado por essa espiritualidade amiga. Então vamos ser gratos por isso, por estar vivendo esse dia maravilhoso. Como disse a Cris, com esse sol incrível que veio brindar a gente, esse dia maravilhoso. É muito bom ser grato, gente. A vida é uma dádiva, a encarnação é uma oportunidade. E a gente sempre comenta, as dificuldades fazem parte, né, da nossa encarnação, né? Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, porque infelizmente ainda estamos no mundo de provas e expiações e estamos evoluindo com o planeta. Então, ele continua depois disso, ele diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós também um dia iremos vencer o mundo. O que significa isso? Vencer as dificuldades, não é? E estamos aqui dando um passo no sentido de vencer as dificuldades, né? Deixamos os nossos afazeres, o nosso almoço, a nossa família para estarmos aqui, né? Recebendo o carinho da espiritualidade. Então vamos estar presentes de corpo e de alma para prestar atenção realmente na palestra e entrar em sintonia com a espiritualidade. Chegou dezembro, último mês do ano, né? Mais um ano que estivemos aqui, graças a Deus. Preparamos aí, todos os palestrantes que estão aqui são sempre muito bem-vindos e são maravilhosos, nos trazem muitos ensinamentos, mas no mês de dezembro, se vocês virem lá fora, tem uma sequência de palestras aí legais, né? A Angelina, a Luciana também. E hoje também temos uma palestrante muito especial, uma grande trabalhadora. Então, vamos parar de roubar o tempo dela e começar o trabalho. Vamos lá. As leituras do Evangelho e das mensagens vai ser a Cris. A prece inicial vai ser a Helena. Vibrações gerais dos passes e das águas vai ser o Walter. A prece final vai ser a Luzia. O capítulo do Evangelho que nós vamos estudar, ou continuar estudando hoje, porque precisamos, não é? É o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje, para nos dar a palestra do livro do mês, vocês sabem que todos os meses aqui nós temos um livro que a gente escolhe, que a diretoria de doutrina escolhe, e o livro é o livro No Mundo Maior, né, de Francisco Cândido Xavier, o médium e o espírito André Luiz. E quem nos dará a palestra vai ser uma pessoa que vem hoje aqui aos sábados pela primeira vez, a nossa querida Vilma Capobianco,
é uma grande trabalhadora, diversos trabalhos, diversas palestras, e será uma dádiva e uma alegria muito grande ter a palestra dela aqui no Trabalho de Sábado, tá bom, gente? Então, que Jesus os abençoe e vamos vibrar intensamente. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda marcha lhes impede a entrada nos mundos felizes. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. Como expiações, pagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações sem o que teria de recomeçar. A mensagem de hoje é de Emmanuel. Converte o teu problema ou a tua mágoa em motivo de superação das próprias fraquezas, à maneira do trabalhador, que aproveita o obstáculo para atingir os seus mais altos objetivos, e então terás convertido as inquietações do mundo em bem-aventuranças para a felicidade sem fim. Obrigada. E assim, já conectados, que estamos com a espiritualidade amiga, Jesus, nosso amigo, nosso irmão sideral, que deu como exemplo todo amor e deu a vida por nós. Mas nada ele pediu de troca, não pediu nenhum sacrifício, como escalar o Everest. Mas ele pediu que amássemos o próximo como ele vos amou. Roguemos aos nossos irmãos de luz que se faz toda a sustentação do nosso trabalho. Dr. Bezerra, Eurípides Bassanuffi, Irmã Clara e tantos outros. Pedindo também que nossa irmã, a Dona Vilma, a palestrante, que ela tenha suas palavras intuídas. Que assim seja. Gratidão. Boa tarde, amigos. É um prazer estar aqui, como já falaram aqui os meus amigos, nesse lindo sábado de sol. E nada melhor do que a gente falar dos ensinamentos do grande sol das nossas vidas, que é o Mestre Jesus. Hoje me compete fazer um convite a todos vocês, que é a leitura de um livro, de um bom livro. Trata-se do livro No Mundo Maior, pelo espírito de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier.
André Luiz é um dos espíritos mais lidos dentro da doutrina. Porque quando ele esteve na pátria espiritual, depois que ele se organizou espiritualmente, ele passou a fazer um estudo de como era o mundo espiritual. E aí ele nos trouxe essas informações do seu aprendizado, das suas pesquisas. E aí foi feita uma coleção de livros, A Vida no Mundo Espiritual. E esses são 13 livros, e que eu já aconselho de antemão a leitura de todos, né? Vão trazendo todas as experiências que André Luiz viveu na espiritualidade, contando todo o processo de adaptação dele e depois como é o comezinho do dia a dia da vida espiritual. Ele passou por diferentes aprendizados, por diferentes orientadores e foi trazendo nos seus livros essas informações. O livro de hoje, No Mundo Maior, é o 5º livro dessa coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Não é um romance, então não é aquele livro que tem lá o tema central, começo, meio e fim. Não, é um livro de estudo. E por ser um livro de estudo, ele precisa ser lido com um outro olhar. Não simplesmente vamos ler uma história, mas o que eu vou aprender com esta leitura. Por conta disso, nós não vamos aqui esmiuçar os capítulos do livro, porque nem teríamos tempo hábil para isso. Eu dividi a obra em 6 temas centrais. E esses temas centrais, André Luiz vai discorrendo ao longo de todo o livro, nos diferentes capítulos. O primeiro tema central deste livro é as doenças mentais. Ele trata, explica, esmiuça a complexidade da mente humana. E ele mostra que as diferentes patologias psíquicas, neurológicas, têm uma origem espiritual. Nós que trabalhamos no GASE há muito tempo já, sabemos, pela orientação da espiritualidade que coordena esse trabalho, são médicos, que todos os nossos problemas físicos são oriundos do espírito ou da psique e acabam reverberando no corpo. Então a gente costuma dizer para os nossos pacientes, a cura vem de dentro para fora. Eu me melhoro espiritualmente, reverbera no corpo. Isso aí é matemática, tá? Então, André Luiz faz um estudo das doenças psíquicas e neurológicas, como epilepsia, esquizofrenia, demência, aneurisma. Ele estuda com o seu mentor casos dessas patologias, trazendo a origem espiritual desses problemas que as pessoas reencarnam. Que ninguém fica epilético de uma hora para outra. Existe alguma coisa que provoca o desenvolvimento dessa patologia. E aí vem ligado a o segundo tema central. As causas espirituais que ocasionam esses problemas psíquicos e neurológicos. Nós sabemos que quando nós reencarnamos, nós temos um programa evolutivo. Ninguém, absolutamente ninguém, reencarna com um programa evolutivo negativo. Eu vou reencarnar e vou ser assaltante de banco, eu vou dar um golpe na minha empresa, depois eu vou ficar preso 30 anos. Não é nada disso. A gente faz um plano de progresso, um plano de trabalho que vai nos ocasionar a evolução espiritual tão almejada por todos nós. Só que quando a gente reencarna, a gente tem o esquecimento temporário, né? De tudo que a gente combinou lá com a espiritualidade.
E nós temos uma ferramenta que Deus nos dá, porque Ele quer que nós sejamos os agentes do nosso sucesso, das nossas conquistas. Ele nos deu o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? A gente escolhe o caminho que a gente quer seguir. Então eu vou para a Praça da Sé, eu posso ir de metrô, eu posso ir a pé, eu posso ir de carro, eu posso ir sozinho, eu posso ir acompanhado, eu posso ir só na segunda-feira. Enfim, eu escolho. O importante é chegar na Praça da Sé. E a nossa Praça da Sé é a nossa evolução espiritual. Nós podemos escolher esses caminhos. Só que, muitas vezes, nós escolhemos caminhos meio complicados e cometemos equívocos nessa escolha. E quando nós cometemos esses equívocos, essas escolhas inadequadas, a gente vai cair numa outra lei divina. Aliás, é uma lei universal, é física. Isaac Newton falava disso, ação e reação. O que eu faço, eu recebo de volta. A semeadura é livre, diz André Luiz, mas a colheita é obrigatória. Se eu plantei batatinhas, não vou colher tomatinhos. Então, se eu fiz uma escolha errada, o meu retorno vai ser problema, vai ser a dor. E a gente faz muita escolha errada ainda, porque estamos num planeta de expiação e provas e somos muito orientados pelos irmãos gêmeos, orgulho e egoísmo. Então, nós nos deixamos levar pelas sugestões deles e, às vezes, erramos os nossos caminhos. Aliás, com muita frequência, erramos os nossos caminhos. E aí, quando a gente reencarna, a gente precisa acertar a meta, acertar o que a gente não conseguiu fazer na vida passada. E a gente só consegue isso através da dor, através da dificuldade, através do desafio. Sofrimento não, sofrimento é por nossa conta. Deus não coloca sofrimento na nossa vida. Ele coloca a consequência do nosso ato, que muitas vezes é a dor. Por que o sofrimento é por nossa conta? Porque se eu aceito a dor como um exercício de aprendizagem, bom, eu estou com esse problema, o que eu vou aprender com isso? O que é que eu vou fazer para resolver isso? Vou dar um exemplo bem simples. Eu fui no médico e ele disse que eu tenho diabetes. E aí, eu vou sentar e chorar e ficar, por que eu, puxa vida, não vou mais comer brigadeiro na festa? Não. Como é que eu faço para conviver com isto? Eu vou fazer exercício físico, eu vou fazer uma dieta alimentar, eu vou tomar uma medicação, eu vou fazer exames de sangue periódicos. Pronto. Eu resolvi o meu problema. O diabetes vai ficar aí? Vai. Mas eu vou aprender a lidar com ele de uma maneira tranquila. Se tornou um aprendizado, não um sofrimento. Essa é a diferença. Então, que tipos de escolhas nos levam a ter problemas de ordem psíquica ou neurológica? O suicídio, por exemplo, o assassinato, o aborto provocado, o sexo desorganizado, desregrado, são escolhas que causam muitos distúrbios de ordem psíquica, de ordem neurológica. O sexo é manancial de criação. A energia amorosa que você troca com o seu parceiro no ato sexual pode dar origem a uma nova vida. Olha que isso é sério, minha gente. Isso é sério. A gente não pode brincar com essa energia. E muitas vezes nós brincamos e causa desequilíbrio. O suicida atropela a lei da vida. Não estou fazendo aqui nenhum julgamento, eu estou constatando fatos. Tá? Estamos fazendo um trabalho científico, como André Luiz fez no livro dele.
O suicida antecipa a sua volta à pátria espiritual sem cumprir o resto do programa que ele combinou. Aí, além dele ter que voltar e cumprir o que ele não tinha feito, ele arrumou mais um problema, porque ele levou para o perispírito dele mais uma questão, que foi a questão do suicídio. Ah, então todo esquizofrênico é suicida? Não. No Espiritismo, 2 e 2 não são 4. Cada um, disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Então, cada um é um ser único criado por Deus, com as suas experiências, com as suas perspectivas, os seus objetivos e as suas condições. E este ser único vai fazer as suas escolhas, e quando chega a hora de a gente ver se deu certo ou não, existe, quem sabe um pouco de direito sabe, né? Que tem o atenuante e o agravante. O que são os atenuantes? As situações que podem, vamos dizer entre aspas, me justificar aquela atitude. Ah, ele roubou a maçã do feirante, mas ele estava com fome. É errado roubar. Mas eu compreendo que ele estava num momento difícil e necessitado, desesperado. É um atenuante. Ele vai pagar por o que ele fez? Vai. Mas esse atenuante vai diminuir a pena. Falando num português vulgar. O agravante, ele vai aumentar a responsabilidade do débito. Bom, ele é amigo do dono do feirante, ele podia ir lá e pedir a maçã, não precisava roubar. Isso é um agravante. Percebe? Então, para cada caso, acontecem as consequências. Para cada um, acontecem as consequências. A gente não pode generalizar. Ah, toda pessoa que tem problema de fígado, na outra encarnação foi alcoólatra? Não, necessariamente. Pode ser. Não é regra geral. Então, André Luiz mostra casos, ele conta um caso no livro dele, de um enteado que mata o seu tutor porque ele quer ficar com a herança toda para ele, o dinheiro todo para ele. E ele faz de um jeito, artimanha, que ninguém descobre que ele é o assassino. Todo mundo acha que o senhor morreu de morte natural. E ele leva para a vida uma coisa chamada remorso. O remorso causa problemas, até câncer, problemas de saúde enormes. E esse moço carregou para a vida toda o remorso. E o assassinado transformou-se no quê? No obsessor dele, porque não perdoou o desatino do enteado. Então, olha aí, está feita a confusão. Os casos de obsessão, eles acontecem, explica André Luiz, quando a gente baixa o nosso padrão vibratório, é sintonia. É que nem ligar um rádio, né? Tá fanhoso, o microfone está dando microfonia, vamos ajeitar aqui. A sintonia vibracional. Se eu estou sintonizada com o medo, com o remorso, com a inveja, com a ambição desmedida, com a ganância, eu vou atrair perto de mim espíritos com a mesma sintonia. E isso vai me motivar a fazer cada vez mais. Se eu estou sintonizada na prática do bem, no estudo, no trabalho honesto, no amor à minha família, no progresso espiritual, na minha religiosidade, eu vou atrair espíritos de alta envergadura, que vão me estimular a caminhar cada vez mais para frente e para o alto. É sintonia fina. O terceiro tema ligado a este que nós estamos falando, entra o socorro espiritual. Quer dizer que nós estamos aqui abandonados à própria sorte? A gente faz a escolha errada, vai fazer o resgate, e cadê os mentores espirituais? Estão lá, junto conosco, existem equipes inteiras, e André Luiz mostra o trabalho dessas equipes,
nesse livro, equipes inteiras com a responsabilidade de pronto-socorro espiritual. Eles cuidam dos encarnados e dos desencarnados, ou seja, dos obsessores e dos obsidiados. Eles ajudam os obsidiados a mudarem o seu padrão de sintonia para poder se afastar do obsessor e educam o obsessor a buscar a sua luz. Eles fazem um trabalho intenso. Eles só não são bem-sucedidos quando a gente não aceita, porque eles não ferem o nosso livre-arbítrio. Se eles sugerem alguma coisa, e a gente tem, se a gente prestar atenção, a gente tem ideias. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Né? A gente tem um sonho. Eu tive um sonho tão estranho essa noite. Tinha alguém que me falava isto ou aquilo. Sonhei com um lugar diferente. Então eles levam a gente no desdobramento do sono para conversar, para orientar. Uma página de um livro que você lê e diz: olha, que história parecida com a minha. São dessas formas que a espiritualidade vai se manifestando para dar uma orientação para a gente. Se a gente é esperto, é perspicaz e está a fim de melhorar, a gente percebe e vai para frente. Agora, se a gente não quer, a espiritualidade se coloca no lugar dela e diz: vai, meu filho, Deus te ajude. Na hora que você tiver a fim, estamos às suas ordens. Mais ou menos assim. Estou falando numa linguagem vulgar. No livro vocês vão ver palavras lindas dos mentores, né? Porque eles têm um conhecimento fantástico. Aí entra o quarto tema do livro, que é a reencarnação. A reencarnação não é castigo. A reencarnação nos proporciona oportunidade de consertar o que a gente não conseguiu na vida passada. O que a gente não conseguiu aprender em situações passadas. Experiências que nós precisamos vivenciar para caminhar para frente. Então a reencarnação é uma bênção, não é um castigo. É bom a gente pensar assim: eu vou fazer tudo que eu posso nessa encarnação, para na outra eu ter outras experiências para vivenciar. Não devemos nos acomodar e achar: eu tenho outra encarnação mesmo, nessa eu vou deitar na sombra. Isso não, porque aí a gente vai ficar com a carga dobrada, né? O da outra e mais o dessa. Então é aproveitar essas oportunidades para ir para frente. E André Luiz traz um outro tema que engata com esse central. O único remédio que cura qualquer problema do corpo, da psique, do espírito. Eu tenho certeza que vocês estão me dando essa resposta. Eu estou vendo os balõezinhos de vocês aí. Todo mundo sabe qual é o remédio que a gente usa sem contraindicação. Podemos usar em qualquer dosagem que não tem overdose. Ele se chama amor. O amor é o remédio que cura todos os males. E André Luiz mostra, através dos exemplos que ele traz nesse livro. O amor perdoa, o amor compreende, o amor não julga, o amor restaura, o amor tem compaixão. Por que que nós temos na nossa família, e olha, sem medo de errar, eu vou dizer para vocês, 99% das famílias tem o famoso parente difícil. É o adolescente revoltado, é o velhinho complicado, é o marido e a esposa que não se entendem. E por que que está dentro da família, caramba? Porque família é manancial de amor. Eu amo meu filho, mesmo ele sendo o adolescente revoltado. Então eu vou trabalhar para ele melhorar, porque eu amo. Eu amo meu paizinho, que tem todos os seus motivos lá, todas as suas manias de velhinho. Eu amo e eu vou fazer da vida dele melhor. Eu amo minha esposa, então eu vou
resolver as nossas pendências, o amor é a chave de tudo. E por último, mas não menos importante, André Luiz traz, num dos principais momentos desse livro, um estudo sobre o cérebro humano. Ele compara o cérebro humano com uma casa. É um estudo muito didático, é o capítulo 3. Aliás, quem for ler o livro, comece pelo capítulo 3. Ele compara o nosso cérebro a uma casa, que ele chama de casa mental. Então, ele diz que o nosso cérebro tem 3 níveis. O primeiro nível, que ele chama de porão, e que está situado aqui na nossa nuca, é o subconsciente, onde a gente guarda todas as nossas experiências vividas, das vidas passadas, experiências boas e experiências não tão boas, porque elas sedimentam a nossa educação, elas sedimentam a nossa evolução espiritual. E sempre que necessário, nós recorremos ao nosso subconsciente. Carl Jung fez um estudo maravilhoso sobre o subconsciente e ele comprova isso. Aí ele diz que aqui nessa região do cérebro, que seria a sala de estar da casa mental, está o consciente, que é o hoje, é o agora, o que eu estou vivendo, que através do meu esforço e da minha vontade, eu vou procurando melhorar, eu vou procurando corrigir, eu vou procurando acertar. E aqui no frontal, não por acaso, a supraconsciência, que é o local aonde eu tenho os ideais da compaixão, do amor, da justiça, da caridade, da prática do bem. A ideia é que todos nós utilizemos a supraconsciência. Mas ainda estamos em evolução. E a grande sacada disso tudo, minha gente, é que nós caminhamos por essa casa mental. Nós não estamos parados o tempo todo no consciente. Por exemplo, às vezes você escuta uma música e você diz assim, nossa, essa música me trouxe uma saudade de quando eu era menina, lá na casa da vovó. Você acessou o seu subconsciente. Te trouxe uma lembrança, te trouxe uma memória que você já viveu. Quando você sai na rua, você vê uma pessoa em situação de rua, aí você, sem pensar 2 vezes, entra no bar da esquina, compra um sanduíche para aquele irmão e doa para ele e vai para casa feliz. Você acessou a supraconsciência. Você fez um ato de compaixão de coração, sem julgamento, sem pensar por quê, como. Você sentiu o amor pulsar dentro de você e pôs em prática. Você acessou o seu frontal. Você brilhou. Jesus era supraconsciente o tempo todo. Por isso ele não se ofendia, por isso ele não se magoava, por isso ele compreendia todo mundo. Ele era pleno. A casa mental de Jesus era plena. Ele só raciocinava na supraconsciência. Na justiça, no amor e na caridade. Então, o que eu quero deixar para vocês nesse final de semana, meus amigos, 2 convites. O primeiro, leiam este livro. Vale a pena. Porque vocês vão ter detalhes que eu não tive oportunidade de falar. Eu fiz uma síntese, né, daquilo que eu li. É um livro que eu costumo usar nas minhas aulas, que a gente usa muito na Escola de Aprendizes do Evangelho, né? É um livro que está sempre à nossa mão, mas vale a pena ser lido. Mas não ser lido e depois guardar na estante para ele acumular pó. É ler, marcar aquele capítulo que, puxa, isso aqui eu acho que eu preciso ler de novo, hein? Falou bem ao meu coração. Bota lá um marca-texto, um post-its, para você ler de novo, para você pesquisar mais sobre o assunto, para você voltar nele quando sentir necessidade. E o segundo convite que eu faço, meus amigos, estudem. O estudo é a ferramenta que Deus nos deu para que nós possamos
aprender cada vez mais e burilar o nosso espírito cada vez mais para atingir a perfeição moral. Porque a perfeição moral é o destino de todos nós. Isso Deus não negocia. Ele não quer saber. Todos nós vamos chegar na perfeição moral. Nós podemos escolher o caminho, mas o objetivo está traçado. Todas as criaturas divinas lá chegarão e nós chegaremos também. Então vamos acelerar esse processo, vamos facilitar através das boas leituras. Não é à toa que todo mês a gente tem aqui um livro sugerido pela diretoria de doutrina. É uma sugestão para que vocês se habituem à boa leitura. Uma hora é romance, uma hora é livro de mensagem, é poesia, é livro de estudo, como o livro de hoje. Não importa, nós temos que estar sempre estudando. A casa oferece cursos, daqui a pouco vai começar a pipocar aí as propagandas, principiantes, ciclo básico, aprendizes do Evangelho. Vamos buscar conhecimento para melhorar. É desta forma que a gente caminha, para frente e para o alto. Essa é a nossa direção. E que Jesus, o nosso grande companheiro de viagem, esteja do nosso lado, nos abençoando, nos amparando, nos orientando, puxando a nossa orelha quando a gente vai escolher o caminho errado, né? Esperando quando a gente é teimoso, ele fica esperando até a gente dizer, peraí Jesus, eu vou voltar, né? Ele é muito paciente conosco. Então que ele esteja entre nós, que abençoe cada um de vocês que fizeram a gentileza de nos ouvir aqui hoje. Muito agradecida, um excelente final de semana. Agradecemos a Vilma, né, por essa palestra tão edificante para nós, né? A gente possa colocar em prática tudo que ela falou aqui. Vamos trabalhar mais o nosso supra, né, na parte frontal, vamos tentar ser mais servidores do que servidos, né? Acho que esse é um caminho. Então, depois dessa palestra edificante, vamos agora fechar os nossos olhos, procurando uma posição bem confortável. Vamos nos ligando aos nossos mentores, o nosso trabalho, que nos envolvem agora tão amorosamente. Vamos fazer uma respiração calma e tranquila, inspirando pelo nariz e soltando pelos lábios entreabertos por 3 vezes. Vamos direcionar agora os nossos pensamentos de paz e harmonia e nossos fluidos amorosos até os nossos lares. Vamos mentalizar no seu interior uma luz como o sol, que vai envolvendo todos os ambientes, limpando os miasmas e a psicosfera, e envolvendo seus moradores, plantas e animais que ali convivem. Em especial para aquele nosso familiar que esteja mais necessitado, que esteja passando por uma dificuldade qualquer. Vamos mentalizar com amor nesse momento. Agora vamos mentalizar essa mesma luz adentrando aos lares circunvizinhos, aos nossos locais de trabalho, aos hospitais, aos asilos, aos presídios, aos moradores em situação de rua. Vibremos pelo nosso planeta Terra, por todos os governantes, pelos desencarnados em processos violentos, todos recebendo nesse instante fluidos balsamizantes e reconfortantes nessa vibração de luz e amor. Mentalizemos também os nomes colocados nas urnas aqui do Paz e Amor, encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade maior possa assisti-los nas suas necessidades e conforme os seus merecimentos. Vibremos igualmente pelo nosso querido Paz e Amor,
este pequeno e belo recanto, por todos os seus trabalhadores, agradecendo aos mentores e benfeitores dessa casa pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para este trabalho, sob a proteção de Jesus, Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes. E agora, envolvidos, que estamos nesse ambiente de paz e de amor, estamos preparados para receber os passes, envolvendo os médiuns em uma vibração amorosa, eles que já se prepararam e agora vão se colocar diante de cada um de nós para serem os instrumentos da espiritualidade. Não vamos nos preocupar com a movimentação do médium, que não vai nem mesmo nos tocar. Vamos mentalizando os nossos centros de força, recebendo uma luz muito amorosa neste momento. Vamos começar pelo centro de força coronário, situado no alto de nossa cabeça. Vamos mentalizar uma luz intensa, dourada, envolvendo-o, de modo que ele possa atuar em nosso sistema nervoso e sistema imunológico, coordenando os demais centros de força de forma equilibrada. Descendo um pouco mais, encontramos o centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos. Mentalizemos uma luz amarela, envolvendo os nossos pensamentos e toda a parte intelectual. Mais abaixo, vamos mentalizar uma luz prata, envolvendo o centro de força laríngea, que fica situado na região da garganta e que é responsável pela nossa fala, órgãos vocais e respiratórios. Descendo um pouco mais, vamos mentalizar agora uma luz rósea, envolvendo o centro de força cardíaco, que fica situado na região do coração e que é responsável por nossas emoções e sentimentos. Mais abaixo, vamos mentalizar agora uma luz verde envolvendo o centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar as nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Descendo agora um pouco mais, vamos mentalizar uma luz azul e dourada, envolvendo o centro de força esplênico, que fica situado na região do baço, que ele possa distribuir e coordenar as energias positivas e os nossos recursos vitais. Agora vamos mentalizar uma luz lilás e prata, envolvendo o centro de força genésico, que fica situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores masculinos e femininos, bexiga, rins, aparelho urinário e a força criadora. Vamos mentalizar essa energia descendo, passando pelo dorso do pé e subindo pela planta do pé até os nossos glúteos. Finalmente, alcançamos agora o centro de força básico, o cóccix, que fica situado na base da nossa coluna. Vamos imaginar uma forte e intensa luz azul envolvendo-o e que essa luz benfazeja possa fortalecer nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, fechando assim esse ciclo de luz. E assim refeitos e abastecidos que estamos, agradecemos a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre querido, aos amigos da espiritualidade maior e aos mentores dessa casa pela oportunidade bendita de recebermos as benesses da terapêutica do passe. E agora vamos então nos preparando para a fluidificação das águas. Você que trouxe o seu vasilhame, mentalize-o nesse momento.
Aqueles que não trouxeram, mentalizem os seus filtros em seus lares. Sob a proteção e permissão de Jesus, vamos mentalizando a natureza, a fauna, a flora, cachoeiras, lagos e rios. Vamos pedir ao Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com sua equipe de médicos, químicos, biólogos físicos da espiritualidade, que utilizem as substâncias terapêuticas que tão bem conhecem para a fluidificação das nossas águas. Que seja colocado em cada vasilhame e nos filtros o que for necessário para cada um de nós. Que as equipes espirituais também possam levar esses fluidos para as águas dos doentes nos hospitais, nas casas de saúde, ambulatórios médicos, postos de saúde e por onde houver uma pessoa necessitada. Vamos estendendo essa vibração para os mananciais, reservatórios de todos os lugares do nosso planeta. Que todos recebam essa magnetização das águas em suas casas ou onde estiverem. Que ao bebermos essa água com fé, sempre com uma prece, de 1 a 2 vezes ao dia, nós possamos receber segundo as nossas necessidades e merecimento. Que as moléculas de água dentro dos organismos vivos encarnados sejam reorganizadas com o amor de Deus. Que assim seja. Agora então vamos nos encaminhando para o encerramento dos nossos trabalhos, pedindo a prece de encerramento e agradecimento. Agradecidos estamos por esta tarde, onde recebemos tantas bênçãos. Agradecemos ao nosso Pai Maior, a Jesus, Mestre e Amigo, e toda a espiritualidade maior, os mentores dessa casa, por ter nos dado essa bênção de estarmos aqui reunidos para cada dia receber aquilo que viemos buscar. Que possamos retornar a nossos lares melhores do que viemos. Agradecemos a nossa palestrante com uma palestra tão edificante, que possamos refletir e colocarmos em prática na nossa caminhada evolutiva. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença. Que Deus acompanhe vocês. E até sábado que vem, pessoal. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Tchau, tchau. E aos trabalhadores... De luz, paz e amor em Jesus.